Hoje, meus amados, é dia 8 de novembro de 2021, às 14h30. Eu gostaria de... Acabou de chover ali fora, tá verdinho a natureza aqui em Belo Horizonte. Um dia lindo, uma segunda-feira abençoada. Enquanto a gente ouve a Elihana Elia cantar ali, Deus me deu você, vamos fazer uma reflexão aqui na palavra de Deus. O livro de Jó, meus irmãos, é o livro mais antigo da Bíblia. Tem cerca de 3.500 anos. E no capítulo 33, do 14 ao 18, fala algo importante que vai ser a nossa reflexão de hoje, e nós vamos pegar alguns acontecimentos recentes que aconteceu e que foi de repercussão a nível nacional no Brasil e no mundo. Vamos ler primeiro a palavra e depois nós prosseguimos com o que eu tenho para falar para os irmãos de revelação e uma palavra de exortação e de encorajamento. Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mas mesmo que o homem não o perceba ou não atenta, não dá atenção, em sonho ou em visão durante a noite, quando um sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, Ele, Deus, pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências, para prevenir o homem e a mulher, no sentido aqui, das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Então, queridos, enquanto a gente ouve a Elihana cantando ali, deixa eu dizer aos irmãos aqui, aliás, vou precisar do óculos para poder ler ali, já ouvi há mais tempo, que a lição que fica dos fatos que aconteceram na sexta-feira passada, no dia 5 de novembro de 2021, é que nessa catástrofe, Deus havia falado com duas pessoas, desses 5 que nos deixaram, que causaram uma dor tremenda aos familiares, amigos e a todos os seus fãs, principalmente a cantora e o copiloto. Os dois pilotos, o piloto principal e o copiloto, eram evangélicos, mas o copiloto, ele era um líder na igreja, ali, deixa eu abaixar um pouquinho aqui, ele era líder ali numa igreja em Brasília, e na sua última pregação, sabe o que ele falou? Ele pregou em Isaías 38 sobre o rei Ezequias, que o profeta anunciou da parte de Deus que ele iria morrer. Aí ele virou para a parede, clamou ao Senhor, pediu misericórdia ao Senhor. Sabe o que aconteceu? O Senhor deu para ele mais 15 anos de vida. E o profeta pregou lá, falando o seguinte, põe a tua casa em ordem, porque morrerás, que era a palavra do profeta lá. E aí, meus queridos, aconteceu esse acidente e ele teve essa morte prematura. Deus estava falando com ele, talvez para ele orar e buscar revelação do que iria acontecer lá na frente. Senhor, eu não posso morrer, eu tenho filho pequeno, eu tenho esposa para cuidar, está grávida, eu tenho filho pequeno. Lembrem da revelação que Deus me deu 7 dias antes do presidente levar a facada, antes candidato à presidência? Foi para a gente orar, ele iria morrer com um tiro na cabeça, mas Deus falou que ele ia sofrer um atentado. Mas da morte o Senhor o livrou, porque milhares de pessoas juntamente comigo viram o meu post, deu quase 3 milhões de pessoas, e muita gente se posicionou e orou pela proteção do Jair Bolsonaro. 7 dias antes Deus nos revelou em sonho, que é uma das formas do Espírito Santo se comunicar conosco. Então, meus queridos, Deus fala, diz a palavra ali, em Jó, capítulo 33, versículo 14 ao 18. Deus está falando em sonhos. O próprio Senhor Jesus foi salvo
porque o anjo do Senhor veio até José, esposo de Maria, e revelou para ele que Herodes iria matá-lo, para ele fugir. E ele fugiu para o Egito. Nós vamos ler daqui a pouco. Então assim, ele obedeceu imediatamente, ele não fez chacota com a aparição do anjo no sonho, brincadeira, ignorou, não. Ele tomou atitude e saiu cedinho, obedeceu. E depois o próprio anjo apareceu novamente para ele e falou, Herodes já está morto, pode voltar. E muitas situações na palavra foi revelada em sonhos. Para Faraó, que viria uma seca, primeiro 7 anos de prosperidade, depois 7 anos de escassez, né? 7 de fartura e 7 de escassez, e aí José foi a pessoa que Deus usou para revelar, para interpretar o sonho do Faraó e salvar aquela geração toda, né? Inclusive da família, dos parentes do próprio José. Então assim, Deus está falando, mas será que eu estou prestando atenção? Será que eu estou dando atenção devida ao que Deus está falando? Será que eu estou levando na brincadeira? Será que eu estou levando Deus a sério? Será que os sinais que Deus tem dado, as revelações que Deus tem dado, os avisos, a consciência falando para mim parar de pecar ou parar com aquele hábito ou obedecer naquilo que Deus está falando? Será que eu estou obedecendo a palavra? Será que eu estou fazendo o que agrada a Deus? Ou eu estou levando a brincadeira? Então eu quero pegar esse acontecimento recente que nos abalou, que nos deixou todos tristes, porque são vidas maravilhosas, cheias de talentos e dons, que, né, nos deixaram e agora ficou esse vácuo, né, esse vazio, principalmente entre os familiares e amigos, né? Agora, eu quero pegar alguma dos fatos que aconteceram antes, para vocês verem que Deus estava falando com eles. Um deles é o do copiloto. Eu quero a última pregação dele. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui agora. Isso está na internet, em várias redes, gente. Está aqui, ó. Esse era o piloto principal e o copiloto... Nossa redação. Já o copiloto do avião, Tarcísio Pessoa Viana, era membro da comunidade evangélica Jesus da Videira em Brasília e liderava o ministério de casais na igreja. Mais um vídeo tem chamado a atenção no meio evangélico. É o trecho de umas últimas pregações do copiloto de Marília Mendonça, aonde ele prega sobre a profecia do profeta Isaías ao rei Ezequias. E Deus diz ao rei para ele colocar a sua casa em ordem, porque ele iria morrer e não iria mais viver. A passagem bíblica descreve em seguida que Ezequias clamou a Deus e em seguida Deus lhe acrescentou mais 10 anos de vida. Desde já expressamos os nossos sentimentos aos familiares das 5 vítimas que estavam no avião. A saber, Henrique Ribeiro, Abicieli Silveira Dias Filho e Marília Mendonça, e outros já citados. Que Deus conforte a cada coração enlutado. Assista a seguir um trecho de uma das últimas pregações, aonde Tarcísio prega sobre a profecia de morte para o rei Ezequias. Quando você estiver falando outros idiomas... Opa, pera aí. Isso aqui é uma propaganda que entrou, gente. Desculpa aí. Né, o YouTube, forma de... Aí está o Tarcísio. A Bíblia nos conta uma história tão extraordinária. O homem ia morrer. Deus falou para ele colocar a casa em ordem que ele ia morrer. É o único momento na Bíblia que não é por causa de pecado, que não é por causa de erro, porque não era por causa da lei. Deus falou para ele que queria colher ele. Mas a Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede, chorou muitíssimo e orou. Agora, gente, vamos ver o que Deus falou em sonho também para a cantora. Olha aqui, ela publicou no tweet dela a data aqui, 4 de maio de 2020. Está correndo isso nas redes? Ela falou assim, gente, mas eu sonhei com água, queda d'água, cachoeira, rio, a noite todinha que Deus
deu. Ela falou, Deus deu. Foi um sonho que ela reconheceu que foi de Deus. E aí ela brincou. Ela logo depois escreveu outro e falou assim, e não mijei na cama, que sonhou com água, né? Mas o certo aqui, meus queridos, eu não quero acusar, não quero julgar, não quero nada. Eu só estou pegando uma ilustração aqui, porque eu creio que com os outros também houve sinais e revelações, porque foi uma partida precoce. Eu creio que não foi a vontade de Deus. Deus avisou para a cantora por 18 meses antes. E para o pregador lá, o servo de Deus, líder de casais na igreja em Brasília, Deus avisou meses para ele antes. E a última pregação dele foi sobre isso, né? Que Deus é misericordioso. Às vezes tem uma brecha na nossa vida, ou um ataque de Satanás, uma retaliação. Então Deus revela para a gente orar contra aquilo, para que não aconteça, para que a misericórdia de Deus prevaleça e Deus com seu poder, com seus anjos nos livrem, porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Né? Livra de quê? De ataques malignos, que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus ele veio para trazer vida e vida em abundância. Nós vamos ler algumas outras passagens aqui, mas eu quero falar com você. Essas duas pessoas aqui, tanto a cantora quanto o copiloto, postaram, teve revelações específicas. O que nós devemos fazer quando a gente tem um sonho, ou uma visão, ou uma revelação, ou um conselho, uma palavra de uma pessoa que vem e fala assim, ó, Deus mandou falar isso com você, ou você está lendo a Bíblia e aquelas palavras saltam. A gente tem que botar o joelho no chão, agradecer a Deus pela revelação e perguntar o que o Senhor está querendo dizer com isso. Porque a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a revelação, a glória dos homens, dos reis, diz a palavra em Provérbios 25, capítulo 25, versículo 2, é descobrir, é desvendar as coisas, mas nós temos que perguntar ao Senhor, porque Ele quer que a gente se aproxima dEle, tenha relacionamento com Ele, Ele não revela tudo de uma vez. Então, se a gente pega aquela revelação, tem a sensibilidade, a humildade, de falar, não, Deus está falando aqui, eu preciso dar atenção, eu preciso levar a sério, eu estou vivendo uma vida de pecado, eu estou fazendo o que desagrada a Deus, eu tenho dons e talentos e não estou usando para a glória de Deus, eu estou procurando fama, dinheiro, prazeres da carne, o oba-oba, orgias e tudo mais, e Deus está falando, olha, se você não entregar a sua vida para mim, usar os seus dons e talentos que eu te dei, o seu tempo vai se esgotando. Então Deus dá um prazo, na misericórdia dele, ele dá um tempo para a gente se arrepender. E eu vi que a cantora aqui, tem vários vídeos falando como ela deixou o Senhor, que ela aprendeu a cantar aos 12 anos de idade e a compor músicas para Deus, numa igreja, se não me engano, Assembleia de Deus, que os vídeos que estão na internet. Estou falando nada de novidade aqui não, já está espalhado na internet aí, mostrando várias canções que ela cantou gospel e falando que ela agora voltou para os braços dele e tudo mais. Mas a mensagem que ela está transmitindo aqui, gente, eu não estou julgando ela, estou julgando a mensagem das músicas dela. Era incentivo ao adultério, fornicação, orgia, oba-oba e muitas outras coisas. Eu não quero criticar aqui não, porque todo mundo está com o coração dolorido. Eu também estou. Uma vida preciosa que foi embora, talentosa, que estava influenciando milhões de mulheres, principalmente no Brasil, né? É um marco, mas, como outros cantores que nos deixaram também precocemente, começaram na igreja, lá, como a Whitney Houston, né? Uma voz maravilhosa, mas estava na prostituição e usando cocaína, drogas. Então, assim, às vezes as nossas escolhas é o que determina aquilo que nós vamos aquilo que nós estamos plantando é o que nós vamos colher. Então, às vezes Deus fala assim, não basta, eu já dei muita chance, muita oportunidade e eu quero, ela foi escolhida por mim para glorificar o meu nome e me adorar e me exaltar com os dons e talentos, mas está fazendo isso
para benefício próprio, para prazeres da carne. Ganhar dinheiro com o dom de cantar não é problema. Cantar músicas que não é evangélica não é problema, mas quando você canta músicas que induz as pessoas ao erro, ao adultério, à prostituição, aos prazeres da carne e tudo mais, né? O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Por dinheiro, isso aí, gente, isso aí é abominável diante de Deus, porque não podeis servir, né? Eu acho que Mateus 6 fala, não podeis servir a dois senhores, ou vai agradar a um e desagradar o outro, ou não podeis amar as riquezas ao mundo, as coisas do mundo, e servir a Deus. Ou você vai agradar um, servir a um, ou vai, né, desagradar o outro. Então, não tem como. Agora, se você serve a Deus, tudo que Deus tiver para você, e eu creio que é uma vida abundante, Ele vai te dar. Mas vamos continuar aqui na leitura da palavra, porque a nossa reflexão é a palavra. Vamos continuar aqui, vou deixar a Eliana cantando ali, voltar ela lá. Aqui, ó. Aqui nós estamos no capítulo 25 de Provérbios de Salomão. A glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Então, quando Deus te der um sonho, uma visão, uma revelação, um amigo te dá um conselho, coisa assim, preste atenção, porque Deus pode estar falando com você. Aqui, sobre a vida de Jesus. Olha aqui. Isso aqui está no livro de Mateus, no capítulo 2, no verso 19 em diante. Vamos lá. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse, levante-se, tome o menino, que era Jesus, Yeshua, e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel, mas ao ouvir que Arqueleu estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se, aqui ó, assim cumpriu-se o que foi dito pelos profetas, né, vários profetas. Ele será chamado Nazareno, Jesus de Nazaré, porque ele cresceu lá, e nasceu em Belém, mas ele cresceu na cidade de Nazaré. E depois morou em Cafarnaum. Né? Até os 30 anos, eu creio, ele morou ali em Nazaré. Então ele é chamado Jesus de Nazaré, por causa disso. Ele nasceu em Belém e foi morar, porque José teve medo que o filho de Herodes pudesse dar continuidade no que o pai estava querendo fazer, né? Eliminar Jesus, com medo dele ser o rei que vai tomar o lugar dele. Então, aqui ó, quer ver? Um pouquinho antes, fala também sobre o sonho, aqui ó, a fuga de José com Maria e Jesus para o Egito, aqui ó. Depois que partiram, um anjo do Senhor, de novo ó, apareceu a José em sonho e lhe disse, tá vendo a importância de dar atenção aos sonhos? Porque o Espírito Santo ele fala através de imagens e muitas vezes em sonhos quando nós estamos dormindo. Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga. Isso o anjo falando em sonho para ele. Pois Herodes vai procurar o menino, que era Yeshua, Jesus, para matá-lo. Então ele se levantou, aí, ó, tomou atitude, uma ação imediata, não ficou fazendo brincadeira e deixando para lá não, gente. Ele obedeceu, tomou o menino, Jesus, Yeshua, e sua mãe, Maria, durante a noite mesmo, e partiu para o Egito. Foi obediente, tá vendo? Porque a obediência, ela é algo imediato. Aquele que fica demorando muito a obedecer, o seu pai, sua mãe, por exemplo, Deus dá uma ordem, tudo, a pessoa é desobediente. A obediência, ela tem que ser imediata. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, porque quando Deus o confrontava e dava para ele, um profeta o repreendia por causa de um pecado, ele arrependia imediatamente, ele se humilhava. Então, é uma atitude de reconhecimento, de humildade.
imediatamente obedecer, onde ficou até a morte de Herodes, que nós já acabamos de ler. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta, outra profecia que se cumpriu na vida de Yeshua, Jesus. Do Egito chamei o meu filho, Deus falando. Então, meus queridos, voltando aqui. Tem uma outra passagem aqui que eu quero mostrar para os irmãos. Espera aí, deixa eu marquei aqui. Tá aqui. Aqui, ó. O Espírito Santo, ele tem ciúme de nós, que somos chamados por Deus. Aqui, ó. Vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Então, Deus permite a gente fazer certas coisas até certo momento, mas depois ele não permite mais não, gente. Olha, o que aconteceu com Moisés? Vamos terminar de ler aqui. Mas ele nos concede graça maior, por isso a Escritura diz, as Sagradas Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, aqueles que falam, não preciso de Deus, eu me viro sozinho, eu não vou dar atenção, não vou obedecer, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentam-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristezas. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Então, gente, o que eu estou querendo dizer aqui é que Deus é bom, bom demais, o tempo todo. E a gente precisa dar valor, entendeu? A gente precisa ser grato e sermos humildes naquilo que ele está revelando para nós. Então, eu quero dizer para vocês que Deus, ele tem um propósito muito grande na nossa vida. E ele quer que esse propósito se cumpra, entendeu? Ele quer que vamos falar assim, que a gente seja seja feliz, seja bem sucedido na nossa missão aqui na Terra. Porque todos têm uma missão. A primeira delas é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. É amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua mente, com toda a sua alma, e a si mesmo e ao próximo, como a ti mesmo, né? Servir ao próximo. Nós estamos aqui para servir. Então, queridos, aqui, ó. Olha aqui. Aqui está a Elihana cantando no CD dela em português. Ela canta em português, em inglês, em hebraico, em espanhol e daqui a pouco em italiano, que ela fala italiano também. Então acesse o canal da Elihana lá, ela está indo essa semana para os Estados Unidos, para ficar lá em novembro e dezembro, participando de conferências, de congressos e ministrando em igrejas. E em janeiro, se Deus quiser, ela deve vir ao Brasil e está com a agenda aberta para receber convites. Então, gente, acesse lá o canal da Elihana e vocês vão ser abençoados. Deixa eu ver se eu aumento o som aqui. Peraí. Tá bom. Então é isso. Então, voltando aqui à palavra, o que eu estou querendo dizer? Uma das formas que o Espírito Santo fala conosco é sonhos. Os anjos também. Então, às vezes a gente está tão envolvido em redes sociais, em atividades, em trabalho, não tem problema. Mas se a gente sintoniza o nosso coração, principalmente de manhã, qualquer hora do dia, mas principalmente de manhã, antes de você sair para o trabalho, os seus afazeres, você dobra os seus joelhos no seu quartinho lá, ou na sua sala, ou no seu quarto de guerra lá, e sintoniza o seu coração, e agradece a Deus, e encomenda a Deus o seu dia, entrega a sua vida ao Senhor. Você sintoniza, é como a frequência de um rádio, você sintoniza, ela fica clara, e durante o dia todo você vai receber revelação de Deus, você vai receber orientação, você vai receber impulsos do Espírito Santo, que vai te livrar de muitas coisas ruins, de pessoas ruins, de situações ruins, de acidentes até.
Porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então o que eu estou querendo encorajar os irmãos, aproveitando esse desastre, essa calamidade que aconteceu há 3 dias atrás, é usar o exemplo que Deus falou com eles, né? Deus havia avisado a cantora 18 meses antes, talvez outras vezes também, porque ela estava buscando a Deus, ela estava voltando para o Senhor, ela estava cantando já algumas músicas gospel, mas continuou fazendo os shows dela, e aí vocês já sabem, né? Então, o pastor lá recebeu a revelação também. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que nem tudo que acontece é a vontade de Deus. Tem a permissão de Deus por causa, talvez, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa desobediência. E aí o diabo entra, porque dá permissão a ele para destruir a nossa carne, mas Deus salva o espírito. Não é isso que o apóstolo Paulo falou? Vou entregar fulano de tal que não quer obedecer a Deus, não quer submeter, para que o Satanás destrua a vida dele, mas pelo menos Deus salva o espírito. Então Deus é que vai julgar. Nós não estamos aqui para julgar, nós amamos eles e ficamos realmente com o coração partido pela morte precoce dos 5, não foi só dos 2 não, da cantora e do copiloto não, dos 5, né? Independente se era evangélico ou não, mas eram vidas preciosas que deixaram famílias inteiras, né? Houve um vácuo aí. Então eu queria orar com vocês, vou até parar um pouco aqui a música, porque vou baixar aqui um pouquinho. Deixa ele cantando ali. Eu queria orar com vocês, porque Deus está falando nessa hora, gente, e Deus tem uma certa urgência com o que Ele quer fazer conosco e através de nós. Então, cada um de nós temos coisas que só nós podemos fazer na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, na nossa família, no nosso círculo de convivência, nas pessoas que nós temos no trabalho, na escola, ou na profissão, ou em relacionamentos, em comércio, ou o que for. Aonde você for, você tem que ser sal e luz. E Deus tem uma obra para realizar na sua vida que Ele não vai realizar através de outros. Então, para a gente cumprir essa missão, cumprir esse propósito de Deus, a gente tem que dar atenção aos sinais, igual numa estrada. Você pega uma estrada, você quer ir para Rio de Janeiro, sai daqui de Belo Horizonte, indo para Rio de Janeiro. Aí você pega a estrada para São Paulo, lá está escrito São Paulo, vai em frente. Você continua, mas a placa está falando São Paulo, estou querendo ir para o Rio de Janeiro. Não, você continua, sentido oposto. Você vai andar 500, 600, 900 quilômetros, vai chegar em São Paulo. Ué, que é isso? Eu tinha que andar 550, 560 quilômetros para chegar no Rio, mas eu fui na direção oposta porque não observei os sinais, as placas, a sinalização. Então a mesma coisa, todo mundo quer chegar até o céu, quer ter uma vida, né, que agrada a Deus, mas as atitudes, as decisões que ele está tomando hoje são contrárias à Bíblia, né? Adultério, fornicação, mentira, violência, roubo, e por aí vai. Então quem pratica o pecado, a palavra diz, é do diabo, mas aquele que se arrepende e converte, toma uma direção oposta, né? Pega a estrada certa, o caminho, que é Yeshua, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele, diz a palavra. Então, eu quero orar por você, que vai ouvir essa gravação mais tarde, outro dia, para que você se submeta, igual nós lemos em Tiago 4:5, ao Senhor Deus, ao seu Criador. Se humilhe na presença dele, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Porque o diabo ele traz medo, aonde há medo não há amor, não há presença de Deus. Então você precisa estar revestido da presença de Deus, do amor de Deus, e isso só mediante o arrependimento, gente. Enquanto você não arrepender, remorso não adianta. Remorso, eu não devia ter feito e tal, vai lá e faz a mesma coisa depois. Não. Arrependimento é você mudar de direção, mudar de posição, mudar atitude, mudar de decisão, mudar.
Então, mudança você pode pedir a Deus. Deus, me ajude a mudar, me livra desse vício, me livra desse relacionamento errado, me livra dessa vida sem propósito, me livra dessa situação que eu me encontro nela que não te agrada. E Deus vai te ajudar, vai colocar pessoas para te ajudar, porque Ele é misericordioso, Ele é bom. Então vamos orar? Vamos orar? Pai, na autoridade do Teu Filho amado, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, eu quero te agradecer porque o Senhor ama a todos nós de forma incondicional, se a gente é bonzinho ou não, se a gente vive na lama do pecado ou não. O Senhor ama a todos, mas nenhum chegará até Ti sem antes primeiro se arrepender dos seus pecados, ser lavado pelo sangue de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo derramado naquele madeiro no Monte da Caveira em Jerusalém, né, na cruz do Calvário. Se não formos lavados por esse sangue, a gente não tem acesso ao Senhor. E é através do nome de Jesus Yeshua, que a gente tem acesso ao Senhor. Então nós nos arrependemos agora e pedimos que o Senhor tenha misericórdia, venha fazer morada no coração daquele que ainda não te conhece, que não entregou sua vida para o Senhor. Venha fazer morada, Pai. Toca esses corações, liberta, livra aqueles que estão oprimidos do diabo, possessos do diabo, que o Senhor quebra todo jugo, toda cadeia, todo pacto satânico, e com Teu poder, Senhor, entra nessas vidas, faça morada, venha habitar com eles e mudar a vida deles, e fazer com que eles sejam uma vida de sucesso, vive uma vida plena, uma vida abundante que o Senhor planejou para cada um deles. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor está falando conosco através da natureza, através da palavra escrita, das sagradas escrituras, através de sonhos, através de visões, através de conselhos, através de pessoas, circunstâncias, inúmeras formas o Senhor tem falado conosco, porque o Senhor nos ama, o seu amor nos persegue, o Senhor venha se revelando a nós, que o Senhor possa trazer temor a cada vida que está ouvindo essa live agora, essa gravação, sobre cada coração o Senhor possa trazer revelação do seu amor por elas, por cada um deles, e também, Senhor, que o Senhor possa libertar cada vida de qualquer vício, de qualquer hábito pecaminoso, qualquer coisa que os afastam de Ti, para que eles possam viver uma vida que Te agrada e que é bênção para cada um deles, e para a família deles, para os amigos deles, porque o Senhor nos chamou para sermos bênção e não maldição. Então, Pai, eu abençoo a todos aqui com a bênção do Senhor, e que o Senhor brilhe o Teu rosto sobre cada um e lhes dê a paz. Shalom, shalom a todos. Baruch haba Beshem Adonai. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Aleluia. Amém. E acessem lá o canal da Elihana no YouTube. Elihana com H. Elihana, Eliá. E vocês vão ser muito abençoados com as músicas e louvores que Deus tem dado a ela. Fiquem na paz. Um beijo a todos. E shalom, shalom. Aleluia. Nós amamos o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que enviou Jesus para morrer no nosso lugar, naquela cruz, no Monte da Caveira, em Jerusalém. E ressuscitou ao terceiro dia, está aqui conosco, através do seu Espírito Santo. Aleluia. Amém. Shalom.